elas. Eu sou Daniela Vante, terapeuta e analista corporal. Sejam bem-vindas. Eu apoio mulheres a transformar a sua vida através da análise corporal e hoje a gente vai falar sobre os 5 medos que travam a nossa ambição, olhando para os traços de caráter, tá? Vamos lá, então. O que é o medo, né? O que é o medo? O medo é uma sensação física que paralisa a gente em algum momento, né? Alguém tem uma outra definição de medo aí? Esse medo, ele não nasce do nada, né? O nosso primeiro contato com esse medo é lá quando os traços de caráter estão sendo formados, né? E o que isso tem a ver com a ambição, né? O que é a ambição? A ambição é a nossa vontade, fome de ter as coisas, de ter experiências, de evoluir aí, né? E às vezes essa ambição, ela fica, por conta desse medo, ela fica anestesiada ou até castrada em alguns momentos, né? Esse medo, ele se desenvolve na gente através do nosso sistema nervoso, quando a gente passa pelo trauma do traço, né? Então, aconteceu um trauma, esse trauma gera um medo. No traço esquizoide, por exemplo, é o medo da rejeição, né? Algo aconteceu lá na vida uterina e aí ele trouxe esse trauma, esse medo gera também na gente um recurso, né? Nada é tão ruim assim, né? Para ele se adaptar ali àquela vida uterina que talvez teve um desconforto ali, né? Ocorreu um desconforto, houve um trauma, ele desenvolve um recurso, né? O recurso é a criatividade. Esse recurso, ele acontece porque ele fica com a energia toda no cérebro, né? Se eu me mexer muito aqui, deixa eu ficar quietinho, né? Eu preciso trazer algo para me proteger. No caso, é a criatividade, né? O medo do abandono, que é do traço oral, né? O traço oral ali ocorreu o trauma ali, que é a necessidade que não foi suprida naquele momento. A criança, ela aprende que as suas necessidades não foram atendidas, e aí ela começa a se conectar com o choro, com o olhar, e isso passa a ser um recurso para ela se proteger desse medo também. É um risco, né? O medo do abandono e o medo de, o que aconteceu aqui? Né? Acaba sendo um risco. No traço psicopata é a manipulação, né? Ele também desenvolve o recurso, que é a negociação e articulação. A criança entende que não é só eu chorar, não é só eu me conectar com o olhar, eu preciso fazer algo a mais para ter algo em troca, né? Então, traz essa questão da negociação aí. E o medo da decepção, que é o masoquista, né? Nessa fase, a gente tem medo de perder o afeto. Então, quando eu decepciono alguém, eu tenho medo de perder o afeto daquela pessoa, né? E o sistema nervoso também desenvolve um recurso aí, que é uma boa organização e planejamento das coisas, né? E o medo da exclusão, que é o medo do traço rígido, né? Que ele passa a lidar com a frustração, entrando aí, se desenvolvendo num recurso de competição. Competição, ação, né? Eu preciso ser muito boa nisso, eu preciso ser desafiada para eu não ser excluída, né? Que é o medo da exclusão. Então, todos os traços trazem um medo aí, né? E como que essas dores se relacionam com a nossa ambição, né? Esses medos aí. Na vida adulta, essas dores voltam. E é aí que elas nos travam, né? É aí que a gente para. Então, o medo, o risco de que algum desses medos aconteçam, trava os nossos passos aí, né? O nosso evoluir, o nosso alcançar o que a gente quer, que é a ambição, né? A gente pode falar um pouco sobre os sinais da ambição castrada, né? Existe a ambição, lá no mapa de caráter,
quando a gente faz a análise corporal, a gente tem lá o nível de ambição. Essa ambição é a ambição que a gente nasceu com ela. Então, e ao longo da vida ela foi sendo ou anestesiada, ou castrada, ou até mesmo provocada. Quando ela é provocada, é muito bom, né? Que aí a gente consegue trazer mais coisas para a vida aí. Por exemplo, um exemplo de ambição anestesiada, o medo de ser maior, né? O medo de crescer, o medo de ser criticada, o medo de ser julgada, tudo isso trava a nossa ambição. O medo de, por exemplo, medo de cobrar por um valor, né? Numa transição de carreira, isso acontece muito, né? Eu conheço gente que, assim, trabalha horas, não cobra o valor que seria devido por aquilo, por não querer perder aquela pessoa, né? Por não ser abandonada por ela, ou então tá sendo. Sempre ela se doa mais, né? Isso é muito do traço oral. A rígida, por exemplo, ela se esforça demais. Se ela vê que ela vai ser excluída em alguma coisa, ou perder um cliente ou alguma coisa, ela se. O esforço dela, assim, às vezes ela passa horas atendendo uma pessoa, né? Eu já fui essa pessoa, assim, que não queria perder o cliente, né? Ah, não, vou perder o afeto dessa pessoa, né? Tava buscando reconhecimento aí. E aí, a gente acaba se esfolando mesmo, sabe? Eu lembro que eu saía exausta das sessões, porque, cara, a pessoa queria, eu dava mais, eu não tinha coragem de falar não, vamos parar por aqui, né? Ou então de cobrar mais, né? Boa noite, Vanessa, tudo bem? E aí, assim, a rígida não mede esforços para não ser excluída, e isso, de alguma maneira, trava a nossa ambição, né? Porque a gente fica cansada, a gente acabava a sessão, eu estava acabada ali, né? Tudo isso para sempre entregar mais para o outro, né? E não para mim. Então a rígida, ela fica sempre tentando mais salvar o outro, e isso castra a nossa ambição também, né? Ela esquece dela. O masoquista, a ambição dele é um pouco diferente. Diferente do rígido, né? Ela é uma ambição mais lenta. Ambição para ele, ter vontade das coisas não é um problema. O problema dele é que ele busca segurança nisso. Então, para ele buscar essa segurança, assim, o problema dele não é sonhar. Ele sonha, nossa, estou com meu sonho aqui, sei o que eu quero, mas o problema dele é trazer segurança para tudo isso. Como que ele faz isso? Organizando e planejando, né? Quando ele tá no recurso dele, né? Então ele faz isso muito bem. Outro problema do masoquista é que ele se contenta com pouco. Porque, assim, se for um desejo muito grande, ele acaba anestesiando isso, porque, cara, dá um trabalhão, né? Você organizar tudo, por exemplo, sei lá, uma viagem de férias com a família inteira. Cara, para nada dar errado nessa viagem, ele precisa planejar tudo muito direitinho, porque senão ele não vai, né? Então ele não faz. Então ele é um pouco mais lento nessas coisas, tá? E ele, assim, para ele é muito mais fácil sonhar coisas pequenas, assim, né? Desejar coisas pequenas. Quanto mais alto é o sonho, mais alta é a queda. Essa é muito uma fala do traço masoquista, tá? Na dor, ele anestesia essa ambição porque ele guarda esse desejo. Por exemplo, se ele está na dor e está muito difícil dele organizar tudo isso, ele guarda os seus sonhos, né? Ele não fala sobre o sonho, ele não coloca isso para a vida, né? E a gente sabe que quando a gente não fala sobre os nossos desejos, os nossos sonhos, a probabilidade disso acontecer é muito menor, né? Porque de repente você está falando sobre os seus sonhos, você se conecta com alguém aí, e aí, ó, posso te ajudar aqui e tal. Então, assim, ele guarda, né? E o masoquista, ele guarda muita coisa, né? Ele segura muita coisa. Então, quando ele não vê essa validação, quando ele fica muito ali no planejamento e não vê as coisas acontecerem,
ele trava a ambição aí, tá? Já o traço psicopata, ele tem uma ambição alta, só que o medo dele é o medo de ser cobrado injustamente. Por exemplo, ele desacelera quando ele é cobrado. Eu tive uma pessoa que eu atendi outro dia que ele era sócio de uma outra pessoa. Eram dois sócios. Um sócio entrou com o dinheiro e esse que eu atendi entrou com a mão de obra. Só que o sócio que entrou com o dinheiro ficava se gabando e falando: ah, essa empresa só vai para frente porque eu investi dinheiro aqui. Ah, isso aqui só. Nossa, olha o que aconteceu na empresa. Ah, se não fosse o meu dinheiro, né? E ele desvalorizou a mão de obra daquele cara. E ele era muito. Ele tinha picos no traço, tem picos no traço psicopata, né? Então ele meio que. Ele se sentia cobrado pelo outro, sabe? Tipo assim, cara, minha mão de obra não teve valor aqui, né? A gente sabe que não é só o dinheiro, né? Precisa dos dois lados, né? Numa sociedade. E o outro não valorizou a mão de obra dele, ele começou a parar de entregar. Ah, não vou mais entregar tudo que eu tinha em mente, né? Ele não encontra mais saída para os problemas, para de negociar, de articular, e a empresa foi só definhando, né? Até que faliu e acabou. Porque ele não foi. Ele tinha ambição quando ele entrou na empresa, ele queria ver a coisa acontecer, só que como ele teve muita cobrança de um lado, o lado dele ali ficou, né? A dor dele, esse medo de ser manipulado por conta disso também, ele acabou não entregando o que ele gostaria de entregar, né? Então, esse psicopata, quando ele é cobrado injustamente, ele para de entregar o que ele tem ali. O oral, ele se conecta com a conexão, né? Aquela coisa da conexão, do sentimento e tal. Então, ele busca conforto. Muitas vezes, aquela coisa da, eu fico feliz com a felicidade do outro, né? E aí, ele meio que também deixa os sonhos dele meio de lado, né? Porque ele não quer ser abandonado, o medo do abandono aí, né? Esse traço, ele trava na hora de fazer acordos com dinheiro, por exemplo, né? Quando eu tenho que cobrar alguma coisa ou fazer um acordo assim, eu sei que eu vou desagradar o outro, né? E de repente ele pode me abandonar. Então, e também quando ele começa a pôr limites, né? O oral, quando ele começa a colocar limites nas pessoas, isso também desagrada o outro, na maioria das vezes. E aí ele também trava, né? Nessa questão da ambição aí, né? Numa sociedade, por exemplo, também precisa de limites aí, né? Entre os sócios, entre as coisas. Se esse limite não existe, ele também acaba meio que se desagradando aí, né? E ele tem muito medo aí, né, de ser abandonado. O traço esquizoide, na ambição, ele evita ser exposto, né? Quando a gente evolui, quando a gente, sei lá, faz uma viagem ou conquista alguma coisa, a gente aparece demais, né? E a gente começa a ser mais visto. E o traço oral, ele busca justamente o contrário disso, né? Quando ele tá na dor. Então, não falar sobre o sonho, por exemplo, passa a ser uma fuga para ele. Ah, eu vou ficar aqui só no mundo das ideias. Ah, é tão bom sonhar, né? Vou ficar aqui, eu faço isso muito bem. Eu vou ficar sonhando aqui, né? É difícil para ele colocar aquilo para ação. Né? Lembra que ele não tem força nas pernas, ele precisa de alguém para colocar para ação. Como que ele faz isso? Mostrando o sonho dele. Ele precisa mostrar para alguém para ajudar ele a conquistar aquilo, né? E se ele trava ali porque ele tem medo de ser exposto, aquilo fica parado ali, anestesiado, né? Esses medos, eles trazem uma sensibilidade maior para umas pessoas ou para outras, tá? Fala, Cíntia, pode falar.
No caso, quando eu entender aqui direito sobre todos esses traços e quais são os mais altos, aí que eu vou estar me lapidando pelo fato de eu estar numa ambiência que, se eu falasse, igual, por exemplo, se eu expor os meus sonhos, aí, assim, a ambiência que eu vivo, até família, eles não vão me entender, eles vão me chamar de doida. Uhum. Aí, assim, muita gente ainda acha que eu tô brincando quando eu tô falando, só que eu tô falando sério. Aí vai ser assim, aí depois eu vou. Porque assim, eu tô começando, igual agora eu tô te ouvindo aqui, eu tô começando a entender. Aí eu vou trabalhar para, tipo assim, Você tem que quando trazer eu o tiver. recurso do seu traço. Por exemplo, Eu tenho, você deu um exemplo aí de que se você falar dos seus sonhos, você vai se expor demais, é isso? não, não é que eu vou me expor, mas As pessoas vão eu se já. afastar porque elas não vão entender. Não, vai ser até tipo assim, motivo de piada. Para te falar a verdade, ultimamente eu tô ficando muito calada. Aí, assim, Hum. porque eu falo que o meu sonho, eu acho que eu tenho até que colocar como sonho grande também de mudar de ambiência. Mas só que é porque eu vivo muito no meio de família. Uhum. Ou é Você, trabalho ou é família. talvez o seu traço masoquista aí, que acho que é um dos seus traços aí, né, que estão mais altos aí, é, Isso. quando você fala sobre os seus sonhos, você não está sendo validada. O masoquista, ele busca segurança. Lembra que ele busca segurança. Ele não tem dificuldade de sonhar. O seu sonho está aí na sua cabeça. Você acha que ele é possível. Só que é quando você busca essa segurança, na primeira vez que você abriu a boca, aí você já não foi validada. Lembra que o masoquista guarda. Deixa eu guardar meu sonho aqui, que ninguém tá. Então, você tem que trazer para o recurso do traço masoquista. Tem muita dependência emocional aí também, né? A gente está na aliança, entende um pouco isso, mas você planejar. Ó, vamos supor que um sonho seu aí fosse uma viagem. Você falou da viagem e ninguém te validou, certo? Eu vou planejar eu vou lá para minha caverna, eu vou planejar essa viagem aqui, vou fazer o negócio dar certo, vou colocar minha rede da passão também. Quero ver quem que não vai querer vir comigo para essa viagem, sabe? Uhum. A hora que eu estiver lá, então assim, planeje isso. Como vai ser esse sonho? Não deixa ele morrer porque o outro não validou. A gente tem que trazer o caminho contrário do traço. Quando você se cala, você está na dor do traço. Quando você guarda isso para você, você está na dor do traço masoquista. E aí tem os outros, né, gente? A gente não é um traço só. Então, o masoquista guarda, o oral fica ali, né, no que eu acabei de falar. Eu preciso de afeto e reconhecimento, afeto. Eu tô gostosinho aqui nessa zona de conforto. Se eu realizar meu sonho, vai ter gente que não vai gostar. Eu vou desagradar, né? Então, mas pelo que você falou aí, é traço masoquista, tá? Na verdade, você me trouxe até uma percepção aqui. Eu entendi. Entendeu? Uhum. Tá? Então, esses medos, vai ter medos aí que a gente vai ter mais sensibilidade, né? Eu falando aqui, a Cintia já trouxe uma coisa sensível, entendeu? Alguma coisa ali para ela, né? Ó, no traço no traço masoquista, você não tem dificuldade de sonhar, só que você vai buscar segurança nisso. Essa segurança você não pode buscar nas pessoas. Sim, você até pode, mas em pessoas que não colocam o seu sonho para baixo. Você tem que buscar em pessoas que validam isso, porque essa pessoa pode até te ajudar a chegar onde você quer. Então a gente precisa entender também que a gente precisa buscar boas referências, viu, gente? A gente às vezes tem alguma coisa, a gente sai falando para todo mundo, né? E aí tem gente que coloca os nossos traços na dor, e só a gente sabe como é difícil sair dele, né? Então, selecionar aí uma, duas pessoas do seu convívio em que você pode contar, né?
Ou então você mesmo se acolher nisso, né? Ir lá para a caverna e planejar isso aí que você quer fazer. E aí, a hora que o negócio estiver quase pronto, você ir e não. Gente, não vou dar satisfação para ninguém aqui, não. Estou indo atrás do meu sonho, né? Então é isso. A sua dificuldade maior não é sonhar, é trazer essa segurança, tá? Então a gente tem aí essa sensibilidade, né? Cada um aí vai ter uma sensibilidade maior aí por esses medos, tá? O que que eu queria trazer para vocês aqui? Algumas ações práticas para a gente fazer justamente o contrário da dor desse traço, para a gente provocar um pouco, né? Provocar essa ambição aí. Tá? Na prática, o que a gente deveria fazer com o traço esquizoide? Por exemplo, se trazer as coisas para a prática, por exemplo, permitir tirar alguma coisa do papel. Ah, o esquizoide fica lá sonhando, tá tudo escrito no papel, mas ele não traz. Nem que seja uma coisinha pequena. Às vezes o esquizoide está lá na cabeça dele assim, nossa, eu gosto de uma comida mirabolante aqui. Eu vou fazer esse prato. Ah, mas não vou fazer esse prato, né? Porque as pessoas não vão gostar. Faça o prato. Vai lá, mistura o que você tá achando de estranho ali e faz essa comida, né? Percebe como que é na prática isso, né? Olha e vê que dá para fazer, que dá para ter uma ação ali com as coisas pequenas, tá? Por exemplo, eu tinha uma cliente que adorava escrever poesia. Ela é muito boa nisso, traço esquizoide no pico, né? Então ela escrevia muito bem, só que ela nunca teve coragem de recitar essa poesia para ninguém, ela só falava para ela ali. Aí eu falei para ela, viu, por que um dia que você não encontra uns amigos, alguém, você não coloca isso na prática, né? Faz o contrário aí do seu traço, né? Vai lá para a caverna, escreve a poesia, tal, entra no recurso ali e coloca, se desafia a trazer isso para ação, né? Assim, o traço esquizoide não vai ter uma ação tão boa quanto a ação da rígida, quanto a ação do masoquista, entendeu? Mas ele vai tirar um pouco esse medinho dele, sabe? A hora que ela recitar aquela poesia para as pessoas, que ela vai receber ali? Como aí prestar atenção em como ela se sentia. Eu falei, como você se sente? Porque existe seu traço rígido que quer aparecer aí também, né? Então, ela vai contentar um traço, mas de repente desafiar o traço esquizoide dela, né? Para a gente conseguir as coisas, gente, não é na zona de conforto, né? Vai ter que trazer um desconfortozinho aí, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, o traço esquizoide trazer as coisas, tirar as coisas do papel, nem que seja uma coisa pequena, tá? Já o traço oral, um recurso legal para ele aí na ambição é experimentar algo relacionado aos 5 sentidos. Por exemplo, eu vou fazer um dinheirinho aqui e vou para um spa. Ficar lá, vou entender que essa coisa do dinheiro, da troca, né, que é uma coisa mais racional, mas pode me trazer também uma sensação boa, uma sensação de me cuidar, de estar lá, de cuidar de mim, né? Ou então uma viagem, né? Colocar um valor no dinheiro que ela recebe, mas um valor sentimental. Ter novas experiências. Vou fazer uma viagem com meu filho, porque, cara, essa experiência de estar com ele ali é muito legal, né? Então, trazer as coisas mais superficiais, mais racionais, mas trazer mais também para os 5 sentidos, né? Ou experimentar uma boa comida, né? Ir num restaurante, não ficar sendo culpado. Nossa, paguei tanto por essa comida, essa nova experiência aqui. Não, cara. Sabe? Seu traço oral agradece por isso, sabe? Isso é ambição, né? Isso é arriscar, né? O traço psicopata,
coisas com sensação de exclusividade. Gente, o psicopata, ele gosta do plus, do luxo, né? Dessa coisinha a mais, assim, que a gente pode ter. Por exemplo, uma roupa de grife. Uma vez eu atendi um cara, eu falei assim, cara, vai fazer... esse mesmo cara da, da sociedade aí, né? Tá com o traço psicopata dele na dor aí, né? Nessa dor da manipulação. E aí eu falei pra ele, o que que você gosta? Ele falou assim, eu gosto de coisas exclusivas, assim, e tal. Eu falei, você já fez algum terno em uma alfaiataria, por exemplo? Ai, Dani, morro de vontade de fazer, mas eu nunca me permiti. Então vai experimentar esse plus, né? Fazer um terno exclusivo, só seu. Ou, assim, eles precisam de estímulo, de que o dinheiro traz essa ambição, sabe? E eles têm essa ambição alta, o traço psicopata. Então, tipo, ele ter algo que ninguém tem, mesmo que seja alguma coisa simples, assim, sabe? A mulherada aí gosta de joia, né? De coisa, faz um pingentinho que ninguém tem e que você gostaria de ter aí, né? Então, experiências, assim, eu conheço pessoas psicopatas que é muito engraçado. Vamos sair para tomar um sorvete? Vamos, mas tem que ser naquela sorveteria tal. Mas, viu, não serve. Não, eu nem vou perder meu tempo se eu tiver aqui nessa sorveteria Rebinha aqui que você quer ir, né? Ela necessita ter. Ela falou, então eu posso esperar. Se eu não tiver dinheiro hoje, eu vou esperar, vou outro dia, né? Mas para ela é importante ter essas coisas. Ela entrou até em conflito com o namorado lá. Ela falou assim: você só me dá coisa que eu não. Não, eu quero mais, eu quero uma aliança de ouro, eu quero um anel, eu quero, sabe? Mas é que para ela é muito natural isso, né? E depois conversando com eles, eu falei: você precisa entender que para ela isso é natural, né? Essa troca de querer esse plus aí é muito intenso, né? Tá? O traço masoquista, como que você provoca ele? Antecipando, você precisa de uma antecipação e de uma visibilidade. Ele precisa de script, gente. Ele precisa saber tudo o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, ele talvez, dentro de um sonho, ele tenha vários planos. Que, se esse não dá certo, esse vai dar. Tá tudo bem fazer vários planos. Ele sempre tem um plano B. Então, Cíntia, pensa num plano B se o plano A não der certo. Entendeu? Por exemplo, se você der uma viagem para um masoquista planejar, gente, vai sair tudo perfeito. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, nossa, a gente planejou tanto uma viagem e agora saiu uma promoção, com as milhas eles iam conseguir a viagem e tal. Só que assim, eles tinham um mês para se planejar. A hora que ela levou isso para o marido falou, você tá louca? Um mês? Não, e ele masoquista, assim, não, porque eu preciso resolver um negócio no meu trabalho, porque quem que vai ficar com as crianças, porque ela não, e ela rígida. Não, a gente faz, vai dar certo, e não sei o quê, eu já tô indo aqui. Gente, eles entraram em conflito porque ele não queria, não, a gente tem que aproveitar o valor e tal. Eu sei que aí depois eles conversaram lá, acabaram indo para a viagem, mas foi muito difícil para ele aceitar que ele tinha só um mês para planejar tudo aquilo, né? Era muito inseguro para ele ali. Então, precisa de script, precisa de ter aí uma antecipação nas coisas, né? Esse é o traço masoquista. Aqui, deixa. Fale. Gente, se eu falar assim, não, eu tô ficando doida. Mas eu tô entendendo os meus traços e eu tô rachando de rir. Quando eu fui em São Paulo, aí eu fui, depois que eu resolvi tudo que eu tinha que resolver dos meus cursos, aí o último dia eu falei assim, vou no Brás. E eu nunca tinha ido em canto nenhum, eu fui tudo assim, na loucura, e fui. Aí eu comprei um Max Colar, e coloquei esse Max Colar, e aí na hora que o Uber estava me levando para o aeroporto, eu até fiz um vídeo, que eu falei assim, gente, eu me senti a pessoa mais rica, mais bonita do mundo. Aí, na hora que eu cheguei, como diz, que eu baixei em Minas Gerais, que eu cheguei aqui no interior,
Aí, assim, eu queria continuar sendo rica, né? Gente, É o aqui ambiente, eu tenho um apego com esse colar, eu não doei ele, mas eu também nunca mais usei porque ele não combinou com a minha vida daqui. Eu falo, gente, combina lá e aqui não combina porque fica todo mundo abusando. Aí eu tô começando a entender as coisas aqui. Aí eu tô assim, coloca gente, esse colar para jogo aí, mulher. não é? Usa Pra ele, seu resolver. traço rígido vai agradecer, né? E Sim, aí, na hora que eu assim, entender esse negócio, eu vou ficar muito craque. Você vai ver, você ainda. Eu vou te contar. é que os ambientes, eles também influenciam na dor dos nossos traços, né? Então, quando você baixou aí em Minas e falou assim, cara, isso não vai combinar, tem muita coisa aí. Eu vou ser mais vista, esse colar vai chamar atenção, o meu esquizoide não quer ser visto, o meu masoquista tá inseguro, né? A rígida aí até queria, ela até, né? Desceu no aeroporto de colar, mas aí os outros traços foi tirando aquilo, porque o ambiente não estava combinando, né? Então, é, se talvez você tivesse descido no aeroporto e alguém tivesse te falado, nossa, que colar lindo, nossa, mas que rica que você tá, e não sei o quê, cara, você ia continuar, né? Então, tem muito isso, assim, tá? Então, traço masoquista é isso, ele precisa de script, de visibilidade, de antecipação nas coisas, tá? O traço rígido, ele, ele desanima quando a meta é muito grande, sabe? Grandes metas, assim. O que que precisa acontecer? Ele, esse traço, ele vive no impulso, sabe? Então, eu tenho que agir, eu tenho que... Ah, tem um negócio aqui para fazer, eu vou lá e faço. Não pensa muito, né? Só que se a gente der uma coisa muito grande para ele fazer, esse impulso não vai ser suficiente, né? E aí, eu acho que pequenas metas, sabe? Pequenos passos. O foco do traço rígido tem que ser o próximo degrau. Não pode ser o degrau lá de cima. Não pode ser aquela coisa que eu já conquistei, né? Então, que eu já me vejo ali, né? Então, acho que o próximo degrau, passo a passo, né? E cada degrau um celebre. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem internacional, tá bom? O que, que eu preciso fazer? Ah, não tem passaporte. Tá, vou agendar a minha entrevista lá para tirar o passaporte. Nossa, passei na entrevista, celebra. Passaporte na mão, celebra, né? Pode falar, Iris. Eu tô chegando em casa agora, a gente viaja é comigo, tá? Vocês podem me chamar que eu vendo. E hoje foi um dia tenso, Dani. Hoje foi um dia assim que a minha a minha oral chorou que eu tive que dormir. De Mas enfim, cansaço. vamos lá. Meu Deus, ah, legal. Então, pequenas metas, né? Então, se ele comprou a passagem, celebra aí, né? Isso é um estímulo para o traço oral, para o traço rígido. Ele é movido a essa competição, a esse desafio. Então, qual é o próximo passo? A gente sempre tem que. O foco dela é o próximo passo, não é o degrau lá em cima, a hora que ela já conquistou. Tem que ter, né? A gente pensa naquilo, mas tem que ser isso aí. Ela gosta de performance, de palco, né? De aplausos. Então, uma pequena conquista, às vezes, uma conquista que só você tá vendo aí, né? Porque às vezes as pessoas não veem o nosso avanço. Celebra com você mesmo, né? Ah, o que que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou brindar comigo mesmo. Vou abrir um vinho, vou tomar sozinha, né? Vou, sei lá, fazer algo que eu tô querendo fazer há muito tempo para me compensar, para falar, ó, é isso aí, né? Sou eu quero isso e eu celebro isso para eu instigar essa rígida, né? Ela não ficar castrada lá com a ambição desanimada, né? Pensa que ela é muito do agir ali. Então, competição, desafio. Qual que é o próximo desafio? O próximo degrau. Então, é ali que ela tem que colocar foco, tá?
É isso, então, gente. A gente falou aí dos medos, da ambição e de algumas ações práticas. Depois eu vou colocar lá no grupo tudo certinho que a gente falou aqui. Vocês anotem aí. Alguém se identificou com alguma coisa, quer falar mais? Vamos conversar agora. Alguém se identificou com a ambição castrada? Quem aí acha que tá com a ambição meia anestesiada aí? Eu tô demais, viu? Mas, é igual você falou, já vou fazer um plano aqui e já vou tirar ele do papel, né? É igual gente, mas é isso, né? Eu falo que igual a ambiência, né? Eu não tenho ela no presencial, mas tenho aqui no grupo de WhatsApp. Igual quando eu vi, teve uma reunião que eu vi que a Iris falou, né, sobre viagem. Aí eu também fui lá no Instagram dela para me ver o que é que ela oferecia lá. Eu assim, Sim. mas aí eu também estou pensando aqui o que foi que aconteceu, porque como é que eu falo? Acho que quando eu tinha os meus pais, aí parece que eu era mais corajosa. Aí depois que eles faleceram, aí eu tenho um medo, mas eu não sei ainda que medo que é tão medo embutido. E assim, eu não consegui ainda identificar. Mas eu não sei se é por causa dos meus filhos. Mas aí também, assim, durante a reunião me veio, né, durante sua fala, Dani, me veio algumas situações que eu vivi de pessoas, né, que a gente julga importante e às vezes você cria uma expectativa naquela pessoa e uma palavra que ela te fala, ela te tranca. E aí você define até quando você quer ficar trancada nessa palavra, né? É dependência emocional aí, né? Quando você É, pensa num medo, num sonho, por exemplo, quem te vem à cabeça? Se eu estiver realizando aquele sonho lá, quem que vem na minha cabeça que vai, ou que vai se afastar de mim, ou que vai se aproximar, porque às vezes a gente não quer que as pessoas, tem gente que não quer que se aproxima, né? Então você fala assim, é, lá, eu não vou ser visto porque, né? Às vezes as pessoas têm isso também. Então, tem que olhar, sempre tem uma. É porque a gente é ser relacional, né, gente? A gente sempre vai estar preso, assim, preso não, mas sempre vai ter uma relação aí que vai, né? E aí, quando a gente olha pra gente, né? O que eu tava falando lá no grupo pra Tânia ontem, cara, não é sobre as outras pessoas, é sobre ela. Ela precisa olhar pra ela, a gente precisa olhar pra gente, pros nossos traços, o que eu tenho que fazer aqui, né? É bem desafiador, porque a gente vive numa sociedade, né, com pessoas, mas ajuda pra caramba a gente olhar para as nossas vontades, né? Ambição nada mais é do que vontade. Vontade, fome de ter aquilo, né? É muito legal a gente falar de sonhos. A gente fica com medo às vezes, né? Você tá numa roda ali, o cara, sei lá, bateu o carro e seu sonho é comprar um carro. Você não vai falar, né? Deveria, mas não vai. Então, eu acho que é muito isso, assim. Tá muito relacionado aos nossos sonhos e como a gente vai fazer isso, né? Como que eu vou alcançar isso? E é no dia a dia, é passo a passo, é olhar para os traços, olhar para as relações. É muito legal quando a gente junta a questão da aliança com a análise corporal, né? Que aí você vê, é um olhar para você sair dessa dependência, né? Acho que é bem isso. Alguém mais se identifica com essa ambição anestesiada aí? E tá com medo de alguma coisa?
Fale. Fale. Então, eu chego no ponto de não querer vender para não ter que dividir. Não, é sério, assim, mas agora, eu mudei, entendeu? Hoje mesmo foi um dia difícil. O meu drop deu erro, não se importava o negócio. E eu sou rígida com masoquista e a oral tá lá. Mas assim, eu parei só para subir produto, para terminar os raios de 30 produtos, e aquilo não ia. Ia tudo configurado certinho. Aí tinha coisa da minha que tá viajando, que trabalha comigo para resolver. Só que eu já decidi ter um tempo, conversando com as bonitinhas aqui, né? Uhum. Que eu falei, não, eu vou vender milhão, e se tiver que dividir, eu vou dividir, não tem problema, Sim. sabe? Então, é disso que eu tô falando. Depois que a gente começou a conversar no grupo, eu tô conseguindo administrar isso de uma forma melhor, sabe? Sim. Mas antes eu não queria vender porque eu tinha que dividir. E aí, assim, a minha ambição foi pro chinelo. Porque eu sempre fui uma E pessoa pensa que muito de quanto alta mais você performance. vende, melhor você divide. Quem Melhor divide? dividir. Quem tem mais. Quem tem Então, pouco não divide, não. que é a mesma coisa que imposto, né? Se você pagar imposto é porque você vendeu. Sim, sim. Então, quanto Sim. mais imposto eu pago, mais é porque mais eu vendi, né? E aí, hoje eu penso diferente. Depois que a gente começou a conversar, que eu fiquei organizando os traços aí eu tô conseguindo assim. Então, hoje, aí depois que eu chorei, que eu dormi, aí eu não fui de tarde trabalhar, falei, ó, eu não vou trabalhar, não tô bem, tô angustiada. Dormi quase a tarde inteira. Falei, aí eu comecei a ficar irritada e tudo eu queria chutar, meter o pé. Aí eu falei, quer saber, eu vou dormir, porque essa oral tá lascada. Ela Dormi, precisa. Gente, ela levantei, atrapalha demais. Ela atrapalha demais. aí fechei um aéreo que eu tava vendo, já tinha tempo. Hoje vendi passagem para Londres igual água. Igual água não, né? Vendi mais 5. Uhul! Graças a Parabéns, Deus. você merece. Vai. E ó, já tem 6 meses que eu tô cotando isso. E Gente. aí, tem coisa que demora. Aí veio uma pessoa que eu sei que ela veio me testar, eu acho que é cliente oculto. Eu quero isso, mas a estrutura do que ela me mandou pedindo, eu falei, cara, isso é cliente oculto, porque a franquia às vezes faz cliente oculto, né? Uhum. Aí Para eu falei, testar? pra me testar. E aí, já viu? Eu falava, cara, ele tá me testando, eu vou mandar ele para um lugar bem bonitinho. Falei, cara. Aí eu fui lá e vi, e respondi, daí ele parou. A hora que eu mandei tudo, eu falei, e aí, vamos fechar? Quer me passar os nomes? E aí, que faz sentido para você a gente fechar isso agora? O valor tá ótimo, tá bom, vamos fazer? Então, eu tenho que ver com a pessoa lá. Eu falei, cara, esse cara é a segunda pessoa que é bot, não é bot, que é cliente oculto. Porque a estrutura que ele Entendi. traz de pergunta, a estrutura que ele traz pronta já pedindo as coisas, ninguém Uhum. pede, entendeu? Entendi. Entendi. E aí, Eu Cíntia, falei, você levantou a mão? Pode falar. Não, é porque no caso é para a Iris, porque a fala dela identifica com a minha filha. E assim, e ela também, ela não gosta de dividir, né? Ela fala que se for para ela ter que dividir, que ela nem quer. Aí eu fico pensando, aí eu como mãe, aí eu vou lá na infância, eu falo assim, aonde foi que aconteceu essa questão de não querer dividir? mas Sim. aí assim, aí, Cintia, é o seguinte, eu não tenho problema nenhum em dividir. O problema é quando eu sei que a outra pessoa não está dividindo. Entendi. Aí a minha rígida fala assim, cara, você tá achando que eu sou trouxa, né? Aí o psicopata aí que não tem nada em troca, Não, não tá fazendo igual eu, não tá tendo essa troca justa aí, não. não, assim, aí eu trouxe para jogo as outras, né? Equilibrei. A outra menina também ficou possuída, falou: não, eu falei, oi, eu não sou igual, eu sou diferente. A gente vai dividir e depois a gente divide o negócio. Cada um vai fazer o seu negócio e tá tudo certo, entendeu? Conversa difícil, ajuste, tá tudo certo. Às vezes, Cíntia, é um pensamento escasso também, né? Sua filha não quer dividir um pensamento escasso, vai faltar. Então, quando a gente pensa que a gente tem muito para dividir, né? Então, eu quero mais, quero mais. Né? Hoje eu estava rodando um protocolo de medo de. Nossa, gente, até esqueci o medo.
Ai, medo do que mesmo? Ah, medo de investir nos meus sonhos, porque assim, na minha cabeça eu fico, cara, é dinheiro para pagar boleto e para os meus sonhos. E aí eu fui descobrir que assim, na minha cabeça é ou uma coisa ou outra. Não posso ter as duas coisas. Aí eu conversando com as meninas lá, elas, lógico que pode. Eu tenho já dentro do meu orçamento o que é sonho, o que é. Se pagar. Você tem que se pagar. É, é, é. Aí você falando lá que a gente tinha que compensar, olha aqui, ó, minha oral sendo compensada. Comeu a pizza inteira. E aí, eu rodando esse protocolo, me deu um sono. Gente, toda vez que eu pego uma coisa assim, me dá um sono. Aí eu falei, não, vou descansar 15 minutinhos aqui, depois eu vou pegar. Eu vou rodar esse protocolo hoje, que eu já tava protelando desde segunda-feira. E não, vou rodar hoje. Vou rodar hoje. Aí, o que eu fiz? Entrei em contato com um monte de possíveis clientes, tava tudo travado. Falei, não, vou rodar esse protocolo de medo de gastar com os meus sonhos, porque eu quero que esse dinheiro desses clientes venha para quê? Para eu pagar boleto? Não, não é só isso, não. A vida é muito mais, né? E aí deu uma destravadinha, vocês acreditam? Fechei prova análise depois. Deu certo. E ontem eu falei com a professora de espanhol do meu filho, ela ia vir para o centro, e ela falou, amanhã de manhã, ai, passa lá em casa amanhã de manhã, mas eu achei que ela ia falar, não, não dá. Eu falei, ai, aí ela falou, não, eu vou. Eu falei, ai, me ferrei. Ela ia na Polícia Federal aqui perto, né? Aí daqui a pouco ela me liga hoje. Oi, Iris, é a maestra. Eu falei, ô, maestra, hoje não vai dar, não posso, não estou disponível. Primeiro, não. Aí o meu filho pediu para eu levar ele na hora do almoço para os trabalhos. Eu falei, não. Aí o que aconteceu? Caiu um Pix na minha conta de R$250. Uia! Sim, é bem isso, gente. E a hora que eu trouxe para jogo ali, divertidamente, a gente alinhou e falou, você faz isso, você faz aquilo, eu faço aquele outro. Também abriu para fechar os negócios que eu estava achando dos aéreos muito caro e de repente despencou o preço, que é uma coisa que não acontece. Porque ele vai elevando, não tem, quando você começa a fazer busca, o motorzinho de busca deles para estar procurando, vou subir o preço. Ó, Caiu. slowdown. Eu falei, cara, é isso, vou pôr essas meninas para jogo mais vezes. É isso aí, muito bom, que legal, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? É muito bom, né, falar sobre isso. Falar sobre os traços de caráter deixa a gente mais atento, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Eu tenho acessado umas pessoas aí, já tenho meu traço, tá? E aí, tá fazendo o que com ele? Né? Tá na gaveta. Fale, Cá. E olha só, ali que agora eu me identifiquei que tu falou assim, ó, tipo, o rígido tem que se fazer tudo aos poucos, né? Uhum. As metas têm que ser pequenas. Mas nisso, eu que boto a regra do tamanho da meta, tipo... É tipo o próximo passo. Por exemplo, você tem uma coisa grande para fazer. Sei lá. Vamos falar de viagem, vai. Quem sabe, parece uma viagem para nós aí. Pode ser. Então, assim, tem uma meta, tá? Em quanto tempo essa viagem vai acontecer, né? Olha lá, a Lari entrou aí. Quanto tempo Falou de viagem, foi a primeira coisa que eu e a Dani conversamos antes de vocês chegarem. Isso mesmo. Já vamos planejar essa viagem, Lari. E aí, assim, quanto tempo ela vai acontecer? Qual que é o primeiro passo? Eu preciso ter um valor. Então, aí você vai olhar para o valor. Quanto que eu preciso ter? Preciso ter tanto para comprar passagem, por exemplo, né? Comprei a passagem, celebra. É passo a passo daquilo, né? É o que a gente fala lá no plano perfeito, né? Corta o boi em bifes. Então, sim. E a sua seta vai estar no próximo passo, o seu foco. E sobre ali o celebrar também, tipo, eu consigo sair do lugar ali, que para mim foi difícil sair, mas eu não consigo celebrar porque, tipo, eu não cheguei lá no final onde eu queria, entendeu?
Eu dou o passo, mas eu não consigo celebrar, porque parece que eu tenho que chegar primeiro lá onde eu tô para celebrar quando eu concluir. Aí para mim é bem difícil também. Por que que você não... Mas assim, você não se permite celebrar? Parece Você que tem... se não for o final de tudo que eu quero, tipo, eu vou te dizer o que é, tipo assim, ó, a conversa é difícil. Eu comecei, é muito difícil para mim falar, e eu iniciei ela Uhum. e não terminei. Aí eu continuei ela hoje por WhatsApp. Acabou que Entendi. veio uma coisa na minha cabeça, daí eu falei e acabei continuando pro WhatsApp. Só que agora, tipo, eu não finalizei ela ainda, eu não botei o limite e falta Entendi. limite. Esqueci Ah, é a agora. conclusão, né? O que que a Isso, a pessoa vai falar conclusão do que eu sobre quero, o aquilo. limite ali, tudo, entende? O que eu penso, a finaleira. Aí o que acontece? Só de eu ter iniciado, para mim, já é uma grande coisa, mas eu não consigo, não acho que eu deveria celebrar porque eu não concluí, entende? Entendi. Você busca a perfeição, né? Ah, isso aqui não É, tá perfeito. Isso aqui não valeu. Valeu, você deu um puta de um passo aí que antes eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia nem chamar a pessoa para conversa difícil. Agora eu bem falei em assim. 2 etapas, mas eu falei, né? Você pensa que você não merece, porque você não concluiu tudo. Traço rígido aí, né? Sim, Traço rígido. O rígido é um pouco do masoquista, né? Porque o masoquista também, ele precisa de validação, né? E essa é. validação quem tem que te dar é você. Ninguém viu esse passo seu, só você, né? De repente, com você conversando aqui, agora a gente viu. Parabéns, você merece, não pare, vamos celebrar, né? E aí, assim, alguém perto de você, de repente, por isso que eu falei das referências, uma boa referência, de repente você celebrar isso com seu marido, né? Cara, se você conseguir realizar seus sonhos, ele tá na sua cola aí. Então, se você se livrar da dependência emocional, vai ser bom para ele também, né? De repente, falar isso para ele, nossa, amor, eu preciso celebrar aqui, me ajuda, né? É com Vamos. ele. Eu ia falar, e se a conversa foi com o marido? Então é com a gente mesmo, é com as amigas que você tem que celebrar. Entendeu? Sim, Então, mas traz isso para sua mente agora. Você tem que mudar a mentalidade. Cara, eu mereço sim celebrar. Olha o passo que eu dei. A gente não para olhar o que a gente já fez lá atrás. Sabe o que a gente é. fez? Né? A gente não para, a gente só fica pensando lá no final. Ai, a conversa não foi bem feita. Ai, não terminei a conversa. Tá, mas o que que você fez ali? Né? Então a gente tem que parar para pensar nisso também. Né? Olhar um pouco para trás e ver o que que a gente conquistou. Né? Acho que eu acho que é bem isso. É isso. Tá? Nossa, muito legal, parabéns. Obrigada. Muito bom. A gente só se encontrar pessoalmente, gente. Eu estou longe. Onde você tá? Rio Grande do Sul. Ah, a Lari tá no Rio Grande do Sul também. Aí eles estão onde? Pois é, de que cidade, Kátia? Gravataí. Gravataí, eu sou de Veranópolis, acho que a gente está meio distante. É, bem longe. Ah, tá. Eu sou de Entendi. Cascavel, pertinho de Foz do Iguaçu. Mas eu posso ver as passagens, gente. Eu posso ver tudo isso. A gente faz uma imersão, ó, sobre vídeos, mídias sociais, redes sociais e sobre Análise os corporal, padrões. marketing Não, digital, ó, tudo no mesmo isso dá corpo. bom. Pense nisso, ó. Isso dá bom, sabe por quê? Tem um pessoal que vai fazer, tem uma consteladora. No ano passado ela foi para a Grécia com as gurias. E esse ano elas foram para a Tailândia. Elas estão voltando agora. 15 dias na Tailândia. Para ir constelar e não sei o quê. Por que a gente não pode marcar uma imersão em algum lugar? Verdade. É verdade. É verdade. Tem que passar uns par de dias juntos, né? Assim, uma semana.
Um final de semana, de sexta a domingo. Legal. Entendeu? Vamos Dá mexer pra esse ter. corpo aí, né? Passar uns dias aí juntas. Alguém daqui vai no evento da Aliança lá de janeiro? Você vai, Iris? Sério, Iris? Eu Ah lá, também vai vou. encontrar a Lari. Que legal! Muito bom, muito bom. Muito legal. Aí, ó, já é uma ponte aí. Gente, Vou acho que o dia que a gente se Vou encontrar vai meter ser... o louco. São 2 loucos que a gente tem que meter. Um é em janeiro, no evento, e outro é nosso encontro, que daí a gente vai elaborando, né, Dani e Iris? É. Vamos elaborar o Já nosso pensou em Gramado? Olha só, eu não sei qual que é o poder aquisitivo de todas as meninas, né? Mas até eu conversei com a Dani antes da gente começar a chamada. Tem um apartamento em Balneário e dá para a gente poupar em aluguel, né? E aí, quem conseguir se deslocar até Balneário Camboriú, a gente consegue passar uns dias na praia. Então, a franquia que eu trabalho, que nós somos em 3, a gente parcela o aéreo em até 10 vezes. Por exemplo, dependendo da data, eu estou vendendo hoje, se for para novembro do ano que vem, eu consigo fazer em uma entrada mais 11 vezes no boleto. Nossa, que legal! Sem consulta SPC Serasa, sem comprovante de renda, nada. Mas sua viagem depois que pagou, né? Aham. A Vanessa aí, ó, tá pertinho de Floripa. Bora, vamos pra Balneário, gente. Aí vocês parcelam as passagens pra nós aí. Até eu vou. Ah lá, até o fim. Olha, Cíntia! Vai sair de Minas. Aí a Cintia vai trazer doce de leite, queijinho para nós, é? Mas vai descer pra Nós vai descer. descer lá pra descer. Ai, demorou. Olha lá, a Vanessa já tá animada. Aí a gente faz um roteirinho nesses 3 projeto e nós vamos ter que colocar esse projeto em... Beto Carreiro. Não pode ficar sem ir no Beto Carreiro, gente. Não, da análise, pensa olha ali, ó, roteiro, a ambição, ó, a análise corporal para a ambição já está sendo a ambição das férias, né, gurias? Sim, sim. Qual que é o Eu já tô próximo passo? pensando Qual que é o nas próximo bebidas. sonho? Gente, eu acordei falando sobre isso. A hora que eu tava fazendo Pense Comigo com as meninas lá, que eu tava rodando o protocolo, eu falei, gente, eu não gasto gasto não, né? Invisto em sonho. Ai, Dani, quero viajar, quero ter mais tempo pra mim, comigo, sei lá, viajar com amigas e tudo mais. Mas, assim, foi muito legal. E aí eu rodei o protocolo. Hoje a gente veio aqui falar sobre sonho, né? Gente, vai sair daqui essa viagem. E a Ju, tá onde, Ju? Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto? Tá pertinho de mim. Pertinho de você. Eu tô a 1h30, 1h10 de Ribeirão. Meu filho foi prestar vestibular lá outro dia. Ah, legal. Legal. A gente sai do aeroporto de Ribeirão, então. Vai. Muito bom, gente. É isso, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já vou pôr uma enquete lá para ver a data já, que eu sou dessas. Aqui em casa É para ir, compro. Porque a gente já tá em novembro, gente. Tá em cima da hora já. Vocês não estão entendendo. O evento da Aliança é 30, né? 30 de janeiro. É 30 de janeiro? São 3 dias, né? Eu acho que é 28, 29, 30 e alguma coisa. Ah, tá. Precisa ver as datas, ou no meio de janeiro aí. Acho que seria interessante também. Belezinha, gente? Podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá,
nos vemos mais pra frente. Aí coloca lá os. Vamos, qualquer coisa a gente abre uma. Amanhã tem live minha, da Iris e da Lari, às 7h30, lá no Instagram. Depois a gente divulga lá pra vocês. Tá bom? Ah, é 30, 31 e 1 de fevereiro. É isso mesmo. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu postei, sabe aquela mesa posta que eu coloquei lá no meu Instagram e no meu TikTok? Eu falei com o rapaz que é da rede de lojas que tem aqui, que é de decoração. Falei para ele, "Ei, vamos fazer um bem bolado. Eu não tenho poucos seguidores, mas eu posso entrar, a gente faz um jogo aí, uma parceria. Eu vou te fazer um projeto e aí eu vendo seus negócios. Eu vou aí, faço vídeo e tal, e vendo seus negócios e me paga uma margenzinha. Aham. Jogo na minha luzinha. É Não sei isso se aí. dá, Isso aí. Parabéns. Muito bom. É isso E aí. eu tô quase terminando o da estante lá. Já tá com 8 minutos. De 1 hora e pouco, tá com 8 minutos já. Que legal. Muito bom. Muito bom. Ai, que bom, né? Ver essas evoluções aí. Você tirou algumas fotinhos aí, Lari? Deu para tirar foto? Vamos Ô, tirar, Dani, vamos tirar. isso que você falou pra Kátia, assim, de aos poucos, né? Porque parece tão pouco quando a gente olha assim, isolado, né? É. Você fala, ah, mas só isso. Mas quando você olha assim, que você não fazia isso, É. eu falo, nossa, São as eu tô bem. referências, né? Ai, peraí. Fugiu, Aí, Dani. voltou. São as referências, né? A gente não para olhar o nosso caminho. Querem ativar a câmera, que daí eu bato uma foto, tem a Rosa e a Vanessa ali. Em 3, 2, 1, batendo. Feito, Muito careto. Muito bom. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito legal. Da Lari aí, que gravou pra gente o encontro. E é isso. Grande beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau.